Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Cristi Schuka, CMO da Roca Brasil Cerâmica. Meu nome é Matthew Schertz, sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócio no Brasil e no mundo. Cristi, conta pra gente o que faz a Roca Brasil Cerâmica e o que faz a CMO dentro dela. Bom dia, obrigado pelo convite, Matthew. A Roca Brasil Cerâmica é uma empresa de revestimentos cerâmicos, então a gente atua nesse segmento de interiores, né, muito dentro da construção civil e arquitetura, e hoje nós fazemos questão de sempre estar com a tecnologia sempre pioneira, né? E trazer essa tecnologia pioneira para o Brasil. Deixa eu perguntar antes só uma coisa. Que tipo de cerâmica? Descreve a cerâmica. Estamos falando de quê exatamente? De porcelanatos de alta tecnologia. Então, quando a gente menciona tecnologia, estamos falando também não só de indústria, como de práticas sustentáveis também. Então, hoje, os investimentos dos últimos 10 anos, praticamente, foram em maquinários para diminuir o uso de matéria-prima, melhorar o assentamento, melhorar o desperdício da indústria. E a gente sempre tem essa missão muito, muito forte lá dentro. Então, nós fomos a primeira indústria das Américas a fazer a certificação de análise de ciclo de vida dos nossos produtos. O que isso significa? Quando uma construtora ou algum arquiteto quer fazer um projeto mais sustentável, como a certificação LEED, por exemplo, os nossos produtos pontuam mais. Porque a análise de ciclo de vida, você rastreia desde a extração do produto até o portão, tudo o que compõe aquele produto, todas as emissões, por onde que passou. Então, isso é transparência, né? Então, quando a Roca acredita muito nisso. Então, a CMO, que sou eu no caso hoje, a gente trabalha muito nisso, de mostrar as práticas sustentáveis, levar valor e mostrar o que a gente pode contribuir para o futuro da arquitetura e construção. Então, mais que produto, é mostrar que é possível você construir cidades melhores, casas melhores, mais sustentáveis, projetos inovadores. Então, esse é o nosso papel. O que é uma cerâmica mais Quando a gente fala de controle... O que torna ela mais sustentável? O controle da proveniência de matéria-prima. Então, muito similar ao... Qual é a matéria-prima? Hoje a gente tem argila, sílica, então é um composto de minerais. Que você tem que ter as reservas, as jazidas, e também você tem que recuperar uma área, isso é lei. Você vai lá pegar os materiais e você vai ter florestas nativas, e replantar. Mas, além disso, você tem todo o processo produtivo. Então, por exemplo, nos últimos anos, a gente tirou uma parte de combustível fóssil e substituiu por biomassa. Qual biomassa? Biomassa a partir da proveniência de sobras de madeira e compostos que viram combustível. A reutilização da água, né? Os filtros para você emitir, né, a fumaça do processo fabril. Então, você tem que ter filtros de alta complexidade para devolver para a atmosfera algo sem poluição. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de todos os momentos desse processo. Então, algo que a gente fala muito hoje, por exemplo, quando a gente fala que os nossos produtos maiores, né, as lâminas a partir de 1,20 por 1,20 para uma casa, eles têm uma espessura de 7 milímetros. Então, no Brasil, somos só nós que produzimos esses produtos mais finos. E onde vão? No chão? Piso, parede, movelaria, tudo. O que eu estou falando com isso? Se eu tenho um produto mais fino, eu utilizo menos matéria-prima. Eu emito menos carbono nesse transporte. Eu facilito, né, a mão de obra desse produto. Então, só de transporte, como hoje a gente fala muito de CO2,
e do GHG. Então, a gente está fazendo esse inventário para também mostrar... O que é GHG? É o inventário do protocolo para ver as nossas emissões de carbono na atmosfera. Tá. Então, a gente começa a pontuar todas as cadeias, porque é uma responsabilidade de indústria mesmo, a gente faz. Então, antes de vir, a gente tem trabalhado muito fortemente, além dos atributos de beleza, de superfície, de estética, que é muito importante para a indústria da arquitetura, muito essa questão da sustentabilidade, porque a construção civil ainda é uma das top 5 indústrias que usa muitos, que produz muitos resíduos. Sim. Então, esse é um dos pontos que a gente trabalha muito e vocês estão conseguindo reduzir as emissões de gás de efeito estufa? Hoje, a gente está nesse primeiro passo. Tá. A gente está mensurando, medindo, e a gente já sabe, por uma conta de cálculo, que a gente reduz as emissões de carbono quando a gente transporta por conta do peso ser maior. Então, eu consigo transportar mais produto dentro de uma distância X. Sim. Então, com isso, a gente já reduz as emissões de carbono versus outras indústrias do mesmo segmento, lógico. Sim. E as campanhas de marketing são muito voltadas para essa sustentabilidade. Para a sustentabilidade, para o bem-estar também. Hoje é uma prática que a gente utiliza muito forte, né? E isso se alavancou muito com a pandemia. Essa questão do bem-estar da casa, que já era tido como refúgio. Então, a gente também investiu em aditivos para o próprio porcelanato. Então, hoje a gente tem uma tecnologia chamada BioSafe, que elimina 99% dos vírus e bactérias durante toda a vida útil, que é aplicado durante o processo produtivo. Então, por ser uma superfície inerte, você pode usar em bancadas, né, para gente que tem criança em casa. Então, você fica com uma superfície que ela é mais limpa, naturalmente mais limpa. Ela não pega vírus? Não. Ela não pega bactéria? Ela não absorve. Ela tem esse aditivo à base de nanopartículas de prata, que ela faz que ela não absorve. Então, você passa um pano, você impossibilita que haja contaminação cruzada ou proliferação desses vírus e bactérias. Que interessante. Ô, Cristi, você foi convidada como uma líder de marketing. Conta um pouco da sua carreira e como você chegou na Roca Brasil. Sempre trabalhou na empresa? Não, estou há 8 anos à frente do marketing da empresa, mas já trabalhei em outras grandes líderes, né? Trabalhei na Michelin, que é do segmento automotivo, trabalhei no grupo educacional positivo e em startups também, como o Groupon, quando veio para o Brasil, e na Log, né? Que é de logística. E sempre passando pela área de marketing e vendas. Tá. Então, vivi os dois lados da moeda. Então, isso ajuda muito a ter esse olhar mais 360 de vendas, né? E entender aonde podemos chegar. E foi uma oportunidade que surgiu há 8 anos atrás e que me trouxe muito prazer, porque você lida com o belo, você lida com a beleza, né? Você lida com o lar, é um segmento onde você fala de inovação, você fala de estética. Então, tem muito a ver com a história do mundo, né? Porque quando a gente visita algum lugar, a gente visita através da arquitetura. Então, o meu segundo grau foi técnico, para ser engenheira, então meio que eu resgatei esse amor pela arquitetura e construção. E como líder, e nesses últimos anos, o que eu tenho trazido muito? Esse olhar para o futuro. Então, quando a gente fala das tecnologias que podem ser utilizadas para você projetar melhor, então, inteligência artificial, todos os aplicativos que auxiliam os profissionais, mas eu também sou especialista em neurociência. Então, eu me especializei em neuromarketing e neuroarquitetura, para entender também o lado humano. Porque se a gente faz projetos, a gente está fazendo para quem? Para os seres humanos. Eu ia fazer essa pergunta exatamente. Para quem você está vendendo? É para arquitetos? É B2B? Ou é para o público geral? A Roca, a gente fortalece o nosso canal de varejo. Então, as nossas vendas são B2B. Mas o arquiteto, ele é
o influenciador mais forte do consumidor. Tá. Então, o arquiteto, como ele é técnico, ele entende da usabilidade dos materiais para especificar de uma forma correta o melhor para aquele universo, seja familiar, seja corporativo, seja um ponto de venda. Então, o arquiteto ele sempre está nessa interface junto com o varejista. E onde eu vou comprar a cerâmica Roca? Nos home centers e nas lojas especializadas de varejo. Sim, perfeito. Quais são as principais ações de marketing da Roca? Hoje a gente trabalha de uma forma muito holística, então a gente pensa em toda a jornada, passando por esse caminho que hoje a gente não tem mais uma jornada única. Né? Então, o consumidor, o arquiteto, eles passam por essa jornada de pesquisa online e offline. Então, a gente investe muito no marketing digital, mas muito em experiência física. Então, a gente está presente nas redes sociais, nas buscas. O que você tem nas redes sociais? A gente tem Facebook. Influencers, ou filmes, ou Influencer, mídia tradicional, grandes portais. Trabalhamos com grandes nomes da arquitetura ou editores de revistas que são especializadas no segmento. Trabalhamos muito no trade, no ponto de venda, então essa comunicação para facilitar a jornada de consumo. Então, é uma alfabetização, né, e um esclarecimento desde o momento que a pessoa se interessa por aquele tema, porque as pessoas não vivem isso o tempo todo. Não. Quando que elas vão procurar o meu produto? Sim. No momento de construção ou reforma. Sim. E todo mundo quer o quê? Tempo e solução. Sim. Então, eu tenho que ter um produto que atenda às necessidades e que não dê problema depois. Sim. E que seja um produto sustentável. Tá. Então, cada vez mais essa jornada de marketing, ela engloba o ESG como um todo e também a facilidade. Sim. A gente tenta facilitar porque quando a gente fala em obra e reforma, as pessoas já falam, meu Deus, né? Como que vai ser essa jornada? Sim. Então, a gente apoia não só o arquiteto e o designer, mas também a gente tem programas para ajudar os assentadores de obra, então a própria mão de obra. Sim. Para estar junto durante toda a jornada e aquela obra, aquela reforma, ter um final feliz, que a gente fala, né? Então... Toda obra que eu já fiz demorou 3 vezes mais do que a previsão. Essa é a regra. Sim, essa é a regra. Mas se tem menos ruído, se tem menos ruído e menos problema, ajuda. Ajuda. Deixa eu te perguntar, quem são os influencers dessa área de cerâmica? A gente tem muitos arquitetos que trabalham como comunicadores em vários perfis. Então, alguns falam mais sobre projetos icônicos, história da arquitetura, os grandes nomes da arquitetura. Tem outros que se especializam nas feiras de tendência, né? Então, as feiras de design e as grandes mostras de arte, elas influenciam também a arquitetura. Sim. E tem outros que são mais nichados. Por exemplo, a gente tem influenciadores que são especialistas em neuroarquitetura, outros em... neuroarquitetura? Neuroarquitetura é quando a gente usa a neurociência, que é entender do ser humano, e soma ao conhecimento técnico da arquitetura para projetar melhor para o ser humano. Sim. O nosso cérebro, a gente tem o nosso cérebro emocional, racional e o nosso instintivo. A partir do momento que a gente não se sente bem ou se a gente está em perigo, a gente tem os hormônios que não são os hormônios do bem-estar, como serotonina, dopamina, as neuroadrenalinas, que nos proporcionam bem-estar. Então, se você não tem elementos da natureza ou elementos confortáveis, o teu corpo fica em alerta, aumenta cortisol, aumenta os estados de alerta de perigo. E você não vai ter saúde nesse ambiente. Então, a neuroarquitetura, ela é um apelido, né? Então, a neurociência que estuda o ser humano junto com psicologia e antropologia, somada ao conhecimento técnico de projetar, para você projetar melhor, focando no bem-estar humano. E aí a gente tem outros influencers
que são especialistas em design biofílico, ou futuro do morar. Então, você começa a fazer uma que rede... é design biofílico? Design biofílico, a biofilia quer dizer amor às coisas vivas. Uhum. Então, o design biofílico é quando você traz esses elementos da natureza para dentro do ambiente construído. Tá. Então, por exemplo, se você vai ter um espaço de relaxamento dentro da sua casa, uhum, e é uma sala fechada com uma luz muito fria, o teu corpo não vai relaxar, isso é neurofisiológico. tá. Então, é buscar, assim, o que eu tenho de luz solar, de incidência de luz solar, como que é a iluminação daquele espaço, como são os aromas daquele espaço, que tipo de ruído eu tenho. É uma sala voltada para uma rua movimentada, onde eu vou ficar ouvindo buzina e sirene, ou eu posso ter um espaço onde eu ouça o som dos pássaros, que eu tenha um espaço verde que eu possa olhar. Então, é você trazer esses elementos da natureza, uhum, que estávamos antes do ambiente construído existir, Sim. para dentro dos ambientes construídos. Então, cada vez mais a gente vê menos parede, mais vidro. Certo. Por quê? Porque eu preciso de luz solar. O nosso ciclo circadiano, a gente produz os hormônios corretos, porque o nosso cérebro é muito primitivo, como se eu estivesse ainda na savana africana. Então, eu preciso ter iluminação. Tá. Então, é basicamente, de uma forma bem rasa, Sim. isso. Ô, Cristi, conta para mim qual é a sua previsão para o futuro da cerâmica no Brasil. Como você vê a coisa evoluindo? Inteligência artificial vai mudar alguma coisa? Por exemplo? Por exemplo, inteligência artificial, a gente vem falando muito nesse tema como uma ferramenta que ela amplia a criatividade do arquiteto, do design de interiores. Então, eu sempre recomendo, use e conheça. Uhum. Por quê? Porque ela é uma ferramenta que ela trabalha em conjunto com você. Uhum. A partir do momento que você é responsável pelo prompt, você está gerando a ideia, ela vai criar junto com você. Uhum. Então, eu brinco muito que é um exercício de criatividade. E quanto maior o teu repertório, maior a tua possibilidade, mais você consegue criar o inédito. Uhum. Então, eu vejo que ela auxilia, ela vai auxiliar muito nos projetos, então você consegue tirar medidas, prever qual que vai ser a incidência de calor, né? Como que é melhor o fluxo das aberturas daquela edificação. Então, a inteligência artificial, ela vai ajudar muito no tempo hora, né, do homem dedicado àquilo, ela vai fazer de uma forma automatizada, mas a parte da empatia, do olhar no olho, de entender o que outro quer na sua casa, na sua edificação, isso a máquina não tem. Uhum. A máquina não tem empatia. Uhum. Então, eu vejo o futuro do revestimento cerâmico passando por isso, por uma integração inteligência humana, uhum, mais inteligência artificial uhum, e mais sustentabilidade. Perfeito. Então, as indústrias vão ter que entender esse tripé muito bem para criar soluções melhores e respeitando o planeta, entendendo que temos que... Essa é a preocupação principal, né? Saber usar os recursos de uma forma responsável. Cristi, muito obrigado. Obrigada a você. Muito interessante, aprendi tudo sobre cerâmica, tudo não, mas muito mais do que eu sabia, tá? Muito obrigada a você pelo convite.